Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu canal. E, novamente, vamos falar sobre o segundo turno das eleições municipais de São Paulo. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Me chamo Leonardo Moscatelli, eu tenho 23 anos, moro em São Paulo e eu sou formado em Relações Internacionais. Bom, como vocês já sabem, esse é o segundo vídeo dessa sequência aqui, dessa minissérie aqui, em que eu estou contando um pouco sobre a trajetória da vida, né, dos candidatos à eleição na cidade de São Paulo, eles que estão agora no segundo turno, disputando a vaga para o Poder Executivo, as vagas de prefeito e vice-prefeito. Nesse segundo vídeo, obviamente, já falei no primeiro vídeo sobre o Bruno Covas e sobre o Ricardo Nunes. Nesse vídeo, vou falar sobre a chapa do PSOL, que tem como candidatos aí Guilherme Boulos para prefeito e Luiz Erundina como vice da chapa. Bom, pessoal, então já vamos começar aqui a falar sobre essa chapa aí, a chapa do PSOL, que só tem pessoas que são filiadas ao PSOL, né? Como eu já falei anteriormente, a gente tem o Guilherme Boulos, que é filiado ao PSOL não faz muito tempo, e a Luiza Erundina, que já está aí faz muito tempo na política e também recentemente se filiou ao PSOL, ok? Bom, o candidato a prefeito à cidade de São Paulo é o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos o nome completo dele é Guilherme Castro Boulos. Ele também nasceu na cidade de São Paulo, né, assim como o Ricardo Nunes no episódio anterior, no dia 19 de junho de 1982. Então, ele é o candidato aí mais novo, um dos mais novos desse pleito aí. Ele tem 32 anos atualmente. É mais ou menos a idade do Bruno Covas. Bom, e os pais do Boulos, né? O pai do Boulos é o Marcos Boulos, que é um infectologista aí, famoso na Faculdade de Medicina da USP, era professor lá, já aposentado. E a Maria Ivete Castro Boulos é a mãe dele, que também é uma outra infectologista também, ali da Faculdade de Medicina da USP, tá bom? Boulos é casado, né? O estado civil dele diz como casado, ele é casado com a Natália Sermita, não sei se eu falei corretamente, mas desse relacionamento ele obteve duas filhas, né? Ele tem duas filhas, a Sofia e a Laura, a Sofia de 10 e a Laura de 9 anos. Bom, já falando um pouco sobre a formação acadêmica dele, né, e já falando um pouco também da infância dele, ele desde pequeno já era bem ligado à política, inclusive é, ali com poucos anos de idade, aos 15 anos de idade, ele ingressou na União da Juventude Comunista, uma entidade ali vinculada ao PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e ele ficou nessa entidade aí de 1997 até 2000, né? Ficou por 3 anos. Ele estudava num colégio de classe média alta, né? Aqui na cidade de São Paulo, chamado Colégio Equipe. É um colégio particular. Mas nessa época aí que ele se juntou à União da Juventude Comunista, ele decidiu estudar numa escola pública. Então ele pediu autorização para os pais dele para estudar na Escola Estadual Fernão Dias Pais. É uma escola pública aí e ele decidiu isso no colegial, né? No primeiro ano do colegial. Já a formação superior dele, né, a formação mais acadêmica dele, começou em 2000, quando ele começou a graduação em filosofia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele acabou se formando só em 2006, né, 6 anos depois que ele começou o curso. 3 anos depois, ele começou uma especialização, uma pós-graduação, para ser bem direto, em psicologia clínica, pela PUC, aqui de São Paulo, né, pela Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Então, os caminhos aí de ambos os candidatos bem parecidos, né, formados na USP e depois fazendo um outro curso na PUC. Ele fez psicologia clínica, né, uma das áreas de interesse do Boulos é essa parte mais da psicologia e da psicanálise, inclusive. E ele também tem um mestrado. Ele fez um mestrado em medicina na área de saúde mental pela Faculdade de Medicina da USP, também a FM USP. E ele começou nesse mestrado em 2014 e finalizou ele em 2017. E, inclusive, a tese de mestrado dele foi em relação
a como afetava psicologicamente, né, os ocupantes ali do movimento do MTST, o movimento que ele é um dos coordenadores atualmente, e como que afetava psicologicamente a vida das pessoas estarem naquelas condições, né, estarem naquelas condições precárias, enfim, foi objeto de estudo dele, o próprio movimento social em que ele estava inserido. Bom, ele é filiado ao PSOL e não há muito tempo, ele se filiou em 2018, quando ele acabou disputando as eleições presidenciais, né, daquele ano, e até vou falar um pouco sobre isso mais para frente, mas falando um pouco sobre a filiação partidária dele, ele sempre foi muito disputado ali, ele que é uma liderança jovem aí, participante de um movimento social, ele sempre foi muito disputado por partidos de esquerda para ser um ocupante, né? Ser uma vitrine desses partidos. E ele foi muito assediado uma época, um pouco antes das eleições de 2018, pelo próprio PT, que via nele como um herdeiro, como se fosse um herdeiro natural até do Lula, né? Da liderança que o Lula tem na esquerda. O próprio Boulos teve muitas divergências com o PT, foi muito crítico de algumas coisas feitas, né, de algumas práticas ocorridas ali dentro dos governos do PT, inclusive do Lula e da Dilma, de ambos os governos. E, enfim, ele sempre foi um crítico aí e acabou se juntando ao PSOL, que é uma dissidência do PT, por conta de ser um partido mais à esquerda mesmo. O PT hoje é até considerado um partido mais voltado para o centro, né? Um partido de centro-esquerda. Mas já começando a carreira aqui profissional, enfim, política também, do Boulos, ele começou tudo em 2000, né, ainda na faculdade, né, ingressando na faculdade, foi quando ele começou a se aproximar do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é o MST. E aí, a partir de 2002, ele começou a frequentar a ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o MTST, em Osasco, né? Era uma ocupação ali em Osasco. Ele morou por acampamentos por 2 anos ali, e foi realmente onde ele conheceu, ele teve contato realmente com o movimento em si. E o MTST, que é uma vertente aí inspirado no MST, mas ele é mais urbano, né? O MST ele é mais rural, né, para os trabalhadores, focado nos trabalhadores rurais. O MTST é mais urbano. E hoje, né, o Boulos está desde 2002 ligado ao movimento. Hoje ele é coordenador, inclusive, do movimento, né? Quer dizer, hoje ele está licenciado, né, porque está disputando as eleições, mas ele é um dos coordenadores aí. Ele é considerado até o líder do movimento, por ser uma figura tão importante e ter uma liderança tão importante. Em 2006, falando um pouco da carreira agora mesmo dele, ele se tornou professor de filosofia na Escola Estadual Maria Auxiliadora em Embu das Artes. Ficou lá por 2 anos lecionando. Depois ele foi para a Escola Estadual Antônio Rui Cardoso em 2010, também para se tornar, né, professor de filosofia. Essa escola se encontrava em Taboão da Serra. Em 2011, ele se tornou professor de teoria política na Faculdade de Mauá, é uma faculdade ali que realmente está em Mauá, que é uma cidade aqui da grande periférica aqui da cidade de São Paulo. Em 2013, e até atualmente, ele se tornou professor de um curso de liderança por valores na Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, que tem um projeto aí em realização, em cooperação com a Faculdade de Medicina da USP. E esse curso, inclusive, um dos coordenadores é o próprio pai dele, né, o Marcos Boulos, junto com outro professor aí também da área. E eles dão esse curso de liderança ali para quem quiser participar. Curso independente aí do Hospital das Clínicas. Bom, em 2014, ele se tornou colunista do jornal Folha de São Paulo, ficou lá até 2017, acabou saindo da Folha de São Paulo para virar colunista do jornal Carta Capital, e em 2018
foi quando, como eu já havia falado, ele se tornou candidato à presidência da República pelo PSOL. E a vice dele, né, a vice da chapa dele era a líder indígena Sônia Guajajara, e a chapa dele, né, ali que ela, a Sônia Guajajara também do PSOL, e a chapa dos dois foi a 10ª mais votada, com 617.122 votos, 0,58% dos votos válidos. Então, uma votação um pouco expressiva aí, mesmo considerando a dimensão aí, o conhecimento, né, do pessoal. Mas foi mais uma eleição para mostrar, né, ou até melhorar a visão das pessoas no Brasil inteiro de quem era o Boulos, né, de ter conhecimento de quem era ele, porque ele não tinha essa capilaridade em regiões mais afastadas aqui da região de São Paulo, que é onde ele nasceu e onde ele participa ativamente de movimentos sociais. A coligação dele na época foi formada pelo PSOL e o PCdoB, uma formação que acontece com bastante frequência, né? O PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, e o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Essa coligação sempre acontece. Chamava Sem Medo de Mudar o Brasil, o nome da coligação. Bom, em 2020, ele, obviamente, né, como vocês já sabem, esse é o intuito desse vídeo, ele se tornou candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Na chapa dele está a ex-prefeita de São Paulo, né, a Luísa Erundina, também do PSOL, ela que já foi filiada ao PT, né, mas a gente vai falar isso mais para frente também. E a coligação deles foi denominada Boulos e Erundina para Mudar São Paulo, né. A coligação é formada pelo PSOL, pelo PCB, como eu já tinha falado, e pela Unidade Popular, que é outro partido também ligado bastante à esquerda. E no primeiro turno, como eu havia falado, a chapa recebeu um total de 1.080.736 votos, 20,24% dos votos válidos. Então, foi uma votação bem expressiva aí, até para um candidato de um partido pequeno, né, que é considerado um partido pequeno em relação aos grandes aí. Então, realmente, foi até um pouco surpreendente a subida dele, né, a subida do Boulos para conseguir esse segundo turno aqui na cidade de São Paulo. Enfim, as conexões políticas, né? Então, não dá para deixar de destacar a figura do Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, uma das grandes referências aí do Boulos, inclusive, na vida política dele. Ele que criticou muito, né, o Lula e a Dilma nos governos do PT, quando o Lula começou a ser investigado e depois virou réu, enfim, acabou sendo condenado pelos crimes que foram investigados ali, né, pela Lava Jato. Ele foi um dos caras, uma das figuras ali que defendeu piamente o Lula, inclusive criticando muito quando o Lula acabou sendo preso, teve a sua prisão decretada. Uma figura também que tem muita relação com ele é o Alexandre Padilha, que inclusive é um amigo da família do Boulos, né? Ele tem uma relação ali com os pais dele e conhece o Boulos desde adolescente ali. E o Boulos, né, a conexão que eles têm foram mais relacionadas ao movimento, né, ao MTST. O Boulos, quando já mais crescido, já adulto, já um dos líderes aí do MTST, realizava com frequência reuniões, né, e nos gabinetes ali com o Alexandre Padilha, né, que foi um ministro aí nos governos Lula e no governo Dilma também. A gente tem o caso também tem a conexão aí com a Dilma, né, que é uma outra apoiadora do MTST. A Dilma favoreceu, inclusive, o movimento em diversas áreas durante seu governo, né, mesmo com as críticas, o Boulos conseguia esse apoio, né, da Dilma e do próprio PT, por conta de seu movimento mais à esquerda. Uma conexão que não é política, né, pode ser considerada política, é do próprio Caetano Veloso, que é um apoiador também declarado do MTST, já incentivou eventos musicais dentro dos acampamentos do movimento,
Então é um cara bem ligado aí a causa. A Paula Lavigne, que é mulher do Caetano, e filha de um advogado muito famoso no Rio de Janeiro, o Arthur Lavigne. Ela também é uma apoiadora ferrenha aí do movimento, assim como o marido dela. E para finalizar aqui, tem o apoio não, né, a conexão, obviamente, do Marcelo Freixo, que é uma das figuras mais importantes dentro do PSOL. Ele é um dos principais líderes aí do partido. Ele decidiu se aproximar do MTST, né, por meio do Boulos, e isso um pouco antes das eleições de 2018, justamente porque ele considerava que o movimento ele representava o novo paradigma da esquerda brasileira, que seria a defesa dos direitos humanos como principal vertente aí do partido. Então, foi uma jogada bem feita aí do próprio Marcelo Freixo, das lideranças ali do PSOL, para conseguir atrair o Boulos para dentro do partido, para começar a disputar e, enfim, começar a ganhar projeção mais nacional com com os próprios feitos ali do Boulos. Bom, para finalizar aqui esse resumo do Boulos, a gente tem também problemas na justiça, obviamente. O Boulos, ele pode não ter sido político na vida dele, né, não ter uma carreira política, mas ele é um cara muito ligado a movimentos sociais e teve alguns problemas também na justiça. Bom, o primeiro problema que eu queria destacar, né, que eu consegui achar foi um que aconteceu em junho de 2013, foi quando o Boulos se tornou réu em processo movido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, justamente por acusação feita contra ele foi o fato dele ter deteriorado, né, foi por deteriorar o Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes, um centro poliesportivo que se localiza em São José dos Campos, justamente durante uma desocupação do bairro Pinheirinho, onde tinha uma ocupação ali do MTST, e aí o Boulos, a acusação diz, né, que o Boulos deteriorou ali o centro poliesportivo, né, pediu para que os apoiadores dele deteriorassem ali o centro poliesportivo em represália à desocupação. Já em janeiro de 2017, ele foi detido e preso, né, ele chegou a ser preso, algemado, levado para a delegacia por desobediência judicial incitação à violência numa operação da PM também, numa desocupação, numa reintegração de posse, como é conhecida, de um terreno ocupado pelo MTST em São Mateus, que é um bairro aqui da zona leste de São Paulo, chamado Vila Colonial, como chamava a ocupação. E aí o Boulos acabou não conseguindo negociar ali, ele que é um cara que normalmente é chamado para negociar e sempre está como negociador ali entre as partes, quando ocorrem essas desocupações. Então, enfim, ele acabou sendo preso porque não concordou ali com a desocupação, com os termos, enfim. Mas foi solto no dia seguinte, não teve mais problemas com isso. E em janeiro de 2019, também queria destacar que ele foi denunciado, chegou a ser denunciado pelo Ministério Público Federal pelo crime de destruir ou danificar o bem em poder de terceiro por determinação judicial, no caso da invasão do tríplex. Então, inclusive, foi um caso ficou muito conhecido porque o Lula, em um depoimento, né, ao ex-juiz, né, Sérgio Moro, na Lava Jato, disse que se o triplex era dele, ele ia pedir para que invadissem o triplex, porque era dele mesmo, então não importava se invadissem ali um bem próprio dele. E aí o próprio Boulos, né, em conjunto com apoiadores do MTST, foram lá no prédio, lá no Triplex no Guarujá, e invadiram. E, enfim, o caso desse Triplex, inclusive, foi um dos pivôs aí para a ação penal que resultou na condenação do Lula e a própria prisão dele. Enfim, foram esses fatos que eu consegui achar do Boulos, não achei mais nada super de destaque aqui que poderia ser dado. Ele nunca chegou a ter nada relacionado à corrupção, nem nada, então, não que eu saiba, né, não foi noticiado, né, nem ele, nem o Covas, então, nenhum deles conseguia achar nada relacionado a isso.
Até mais se eles tivessem alguma condenação, alguma coisa na justiça, eles não poderiam concorrer, né? Por conta da lei da ficha limpa. Bom, e já vamos pular aqui para vice da chapa do PSOL, que é a Luísa Erundina de Souza, o nome inteiro dela. E é muito interessante a história da Luísa Erundina. Ela já tem 85 anos, nasceu em Uiraúna, na Paraíba, né? Então ela não é nascida aqui em São Paulo, não é paulista nem paulistana, mas veio muito jovem aqui para São Paulo. Vou falar isso posteriormente. E ela nasceu no dia 30 de novembro de 1934, então, por conseguinte, ela tem 85 anos. Ela vai completar 86 anos, né? Um dia depois das eleições, então vai ser acho que, não sei se tem registros disso, mas talvez seja a vice-prefeita, caso seja eleita, mais velha aí a ser eleita. A formação dela, eu peguei a formação bem básica dela aqui. Ela se graduou, né, fez a graduação dela em serviço social lá em 1966, na Universidade Federal da Paraíba. Ela tem uma especialização em desenvolvimento de comunidade, que ela fez em 1967, ali em conjunto, acho que até dentro da universidade, mas pela Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Salvador, a UCSAL. Então, talvez fosse uma parceria ali da Universidade Federal com essa outra universidade. E ela também tem um mestrado que ela começou, que na verdade ela finalizou em 1970, pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Inclusive, coincidentemente, foi o ano, né? Acho que foi em 1969 que ela acabou vindo para São Paulo. E essa instituição é a instituição que eu atualmente estou fazendo um curso, né, de pós-graduação em ciência política. Então, é uma coincidência aí das nossas histórias. Mas enfim, curiosidades à parte, ela ela é filiada ao PSOL atualmente, mas é, desde o período da redemocratização ela é filiada ao PT. Ela se filiou ao PT lá em 1980, então a carreira política, na verdade, dela começou mais ou menos nessa época. E ela ficou filiada ao PT até 1998. Depois de algumas divergências ali com o partido, ela acabou se retirando do partido e foi para o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, em 98, e ficou no partido até 2016. E em 2016, finalmente, ela trocou novamente de partido e virou um quadro ali do PSOL, se tornou uma afiliada aí ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Bom, a carreira dela começa lá em 1983. Ela que fez toda a carreira política dela aqui em São Paulo, né? Começou tudo em São Paulo. E ela foi eleita vereadora naquele ano, nas eleições de 1982, eleições municipais que aconteceram. E ela foi eleita com 26.043 votos, já pelo PT na época, e ficou no cargo, né, obviamente, até 1986, quando ela tentou disputar o cargo de deputado estadual, né, pelo estado de São Paulo, para ocupar uma cadeira lá na Assembleia Legislativa, na LESP. E ela foi eleita, né, em 1986, foi eleita com 35.622 votos, na época era com a porcentagem era de 0,23% dos votos válidos, né? Foi considerado isso. E ela ficou no cargo, né, nesse cargo até 1988, né? Ela acabou saindo, né, pedindo licença do cargo justamente para disputar a prefeitura de São Paulo em 1989. Desculpa, em 1988, no mesmo ano, que ela pediu licença. E ela foi eleita. Ela se tornou prefeita da cidade de São Paulo, né? Foi eleita em primeiro turno com 1.534.592 votos. Naquela época ainda não tinha a regra do segundo turno no Brasil, né? E, enfim, nas cidades maiores de 200 mil habitantes. E ela foi eleita com 36,78% dos votos válidos, por uma coligação chamada Partidos do Povo, formada pelo PT, o PCB e o PCdoB.
ela ficou no cargo, né, ela assumiu em 1989, ficou no cargo até 1992. Em 1993, ela foi chamada para ser a ministra-chefe da Secretaria da Administração Central, a convite do presidente da República na época, Itamar Franco, que na época queria formar uma coligação muito abrangente de partidos ali dentro do gabinete presidencial, justamente por conta da renúncia do Fernando Collor, né, que estava sofrendo todo o processo de impeachment na época. E, enfim, ela acabou não ficando muito tempo, ela ficou 3 meses só no cargo, por conta de divergências ali com o ministro da Casa Civil, o Henrique Hargreaves, acho que é assim que pronuncia, e pediu demissão do cargo no mesmo ano, né, em 1993. E aí ela acabou só voltando para a política, né? Ela que já estava tendo algumas divergências dentro do próprio partido dela, o PT, e acabou saindo do PT e foi para o PSB. E já no PSB ela disputou em 1998 o cargo de deputada federal por São Paulo, e ela foi eleita com 187.498 votos, que foi considerado 1,20% dos votos válidos na época. Ficou até 2003, quando ela tentou a reeleição. Na verdade, ficou até 2002, né, quando teve a eleição novamente, né? E em 2013 ela acabou sendo reeleita para o cargo de deputada federal, com 207.392 votos. Isso representou 1,06% dos votos válidos. Em 2006 ela foi tentar o terceiro mandato para deputada federal e foi eleita novamente. E ela ficou de 2007 a 2010 como deputada federal, também pelo estado de São Paulo, eleita com 195.886 votos, 0,96% dos votos válidos, um pouquinho menor do que na última eleição. E ela conseguiu, em 2010, ser reeleita para o quarto mandato de deputada federal pelo estado de São Paulo de novo, eleita com 214.114 votos. Ela ficou de 2011 até 2014. E aí, em 2015, na verdade, em 2014, ela foi reeleita para o quinto mandato de deputada federal. Ficou de 2015 até 2018, por conseguinte, e foi eleita com 177.279 votos, 0,84% dos votos válidos. E aí, nas últimas eleições de 2018, a última eleição que todo mundo sabe, né? Todo mundo tá mais fresco na memória, né? Essa última eleição, ela foi reeleita por um sexto mandato de deputada federal. Então, ela tem um currículo extenso aí lá na Câmara dos Deputados. Ela já está desde 1999 na Câmara dos Deputados. E ela acabou assumindo, né? Ganhou 176.883 votos, 0,84% dos votos válidos, exatamente o que ela ganhou na última eleição de porcentagem. Mas ela acabou pedindo licença em 2020, justamente para disputar a vice-prefeitura aqui na cidade de São Paulo, justamente formando essa chapa com o Guilherme Boulos, também de mesmo partido, né, o PSOL. Enfim, essa é uma breve história da Erundina. Óbvio que eu não falei muito sobre ela, inclusive não falei muito sobre os vice-prefeitos, porque o foco eu dei, obviamente, mais aos prefeitos eleitos aqui. E os problemas na justiça da Erundina, né? Ela teve alguns e eu quero destacar dois. Primeiro, o fato de que, durante a prefeitura dela, na cidade de São Paulo, ela teve 13 ações no Tribunal de Justiça de São Paulo que foram movidas contra ela pelo próprio tribunal, por conta da gestão dela, por conta de alguns problemas que tiveram na gestão dela. E aí, uma das mais polêmicas ali, dessas ações, concerne o acordo firmado pela ex-prefeita e a Shell, a empresa, né, de combustível, holandesa, inclusive, para a reforma do autódromo de Interlagos. Então, ela fez um acordo com a empresa, com a Shell, para reformar o autódromo de Interlagos, que fica na zona sul da capital. E em troca, né, do direito, em troca, né, a Shell investiria, né, acho que era um valor em torno de 5 milhões de reais, algo parecido. Na época era bastante dinheiro.
e, em troca, a prefeitura daria o direito à Shell de explorar 20 terrenos do município pelo prazo de 20 anos. E aí a Shell ia transformar, obviamente, aqueles terrenos em postos de gasolina. E aí o caso foi polêmico, né, justamente por conta da falta da abertura do processo de licitação para que isso fosse feito, né. Foi feito um acordão ali, meio que direto com a empresa, sem passar por processo de licitação, e isso vai contra as normas ali e as boas práticas da gestão pública, né. Você tem que abrir um processo de licitação justamente para que o dinheiro público não seja desperdiçado com um valor muito maior do que o melhor concorrente, né. Então, você tem que abrir uma concorrência para várias empresas justamente para ver qual empresa tem o melhor custo-benefício, né, quem vai cobrar menos pelos serviços ali e que vai fazer o melhor serviço, enfim. Eh, então, eh, por conta disso, né, essa ação acabou ocorrendo, mas não deu em muita coisa. O ponto que eu queria destacar é que em 2009, teve um caso um pouco mais sério em que ela foi condenada pela justiça a devolver aos cofres públicos 350 mil reais por ela ter impresso cartazes explicando à população que os ônibus municipais de São Paulo não circulariam nos dias 14 e 15 de março lá de 1989, quando ela era prefeita da cidade, que esses 2 dias foi um período em eh, o que foi convocada uma greve geral, pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e a CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores. E ela, pessoalmente, né, ela prefeita ali, apoiava a greve, estava apoiando, era uma das apoiadoras da greve, e ela foi condenada a pagar esse valor aí justamente por conta de um prejuízo que ela tinha dado aos cofres públicos. Esse caso ainda está rolando, né? Não, sei não saiu na mídia em nenhum lugar se ela já havia pagado esse valor. Ela que é uma pessoa que na declaração de bens não tem um valor absurdo de dinheiro. Normalmente políticos, né, que ficam muito tempo como ah, na vida política, né, no próprio Congresso, que é o lugar em que os políticos mais recebem e angariam dinheiro, ela não vive uma vida luxuosa, ela é uma pessoa super humilde, inclusive super simples, mora num apartamento pequeno aqui em São Paulo e, enfim, eu não estou querendo destacar ela, mas estou falando que eh, na maioria das vezes acontece que a gente vê que alguns políticos às vezes vão para Brasília e ganham muito dinheiro, um dinheiro absurdo, maior do que eles poderiam ter arrecadado nos anos que eles tinham eh, como salários ali, né, do próprio serviço que eles prestam, mas ela não tem um valor absurdo, ela tem um valor de 600 mil reais guardados hoje, ela que já é uma pessoa idosa, né, já com 85 anos, e foi eleita 6 vezes, né, já foi prefeita de São Paulo, já ocupou 6 vezes o cargo de deputado estadual, de deputado federal lá no Congresso. Então, enfim, é mais uma curiosidade isso, né. É interessante que a gente tem uma eleição que não tem muitos políticos que têm problemas na justiça, né, que devem alguma coisa na justiça, tem algum caso suspeito de enriquecimento ilícito, de lavagem de dinheiro, corrupção, enfim. Não achei nada relacionado a isso, então acho que os 2 candidatos nesses quesitos, né, nas próprias trajetórias que são tão diferentes, né, de ambos os casos ali, de ambos os lados, é muito interessante que se você for votar em qualquer uma das chapas, né, quaisquer for o seu interesse, não precisa ficar preocupado que não existem indícios fortes em nenhum dos lados de que existe uma prática corrupta ou até, como os juristas falam, libidinosa, né, enfim, querendo usurpar a máquina estatal. Acho que os dois lados estão com propostas interessantes, né, depois se vocês quiserem pesquisar as propostas dos candidatos, fiquem à vontade aí. E é isso, né. Acho que finalizei aqui, vamos finalizar esse vídeo, já está bem longo, falando da chapa do PSOL. Espero que vocês votem de uma maneira muito consciente e sabendo que, tendo a ideia de que
do que essas pessoas fizeram na vida delas, como eles chegaram até esse ponto de se tornarem candidatos no segundo turno da cidade mais, na verdade, da maior cidade da América Latina, né? Uma das cidades mais ricas do mundo. Então, realmente é muito importante que vocês se pesquisem e se informem em relação aos candidatos, em relação às propostas e principalmente em relação à vida deles, né? Em relação ao que eles já fizeram, o que eles podem fazer para a nossa cidade, ok? Espero que todos tenham gostado, espero que tenham gostado, que tenham se sentido representados aqui, ou enfim, tenham achado interessante o vídeo. Se vocês acharem interessante, curtam, compartilhem. Se vocês acharam que ficou alguma coisa faltando, que vocês não gostaram de alguma parte, ou que tem alguma informação errada em ambos os vídeos, por favor, deixe nos comentários aqui, a gente agradece muito. E é isso, galera. Espero que todos estejam satisfeitos e nos vemos numa próxima oportunidade, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.